Olá amigos, nós estamos aqui para gravar mais um vídeo e hoje eu quero falar algo muito importante, que é o que predomina dentro da instituição Igreja Universal do Reino de Deus, tá bom? Nós vamos falar sobre a mentira. Antes, você que não me conhece, eu sou o pastor Gilardo, eu tive anos dentro da instituição e hoje nós estamos mostrando tudo o que acontece por trás do altar da instituição Igreja Universal, tá bom? Você que me assiste pelos vídeos e você está passando por lutas, problemas, ou você é da instituição e você está cheio de dúvidas, você se sente enganado, abandonado e você precisa de nossa ajuda. Você pode mandar o seu e-mail ou você pode ligar para a gente. Eu vou deixar na descrição desse vídeo o número do telefone e também o e-mail. Se você deseja uma ajuda em oração ou uma orientação, pode contar com a gente. Nós estamos aqui para te ajudar. Tá legal? Então hoje eu quero falar sobre o que predomina desde o início dentro da instituição Igreja Universal do Reino de Deus. Todo mundo sabe e todos já ouviram a versão que o Bispo Macedo ele fala quando ele saiu da igreja onde ele era membro para abrir um trabalho juntamente com o missionário R.R. Soares. Só que na verdade, inclusive eu vou, em outros vídeos, eu vou colocar alguns áudios que eu recebi de uma pessoa que sabe de toda a história desde o início, e ele mandou para mim. Mas nós só conhecemos a versão que o Bispo Macedo ele contou. Nós nunca ouvimos o R.R. Soares falar a sua versão, a sua verdade. E aquilo que o bispo falou, as pessoas da igreja acreditam e acham que foi exatamente aquilo que o Bispo Macedo ele falou. Quando na verdade não é. Inclusive no áudio fala que o Bispo Macedo se aproveitou de uma viagem do R.R. Soares, porque o R.R. Soares era o líder da igreja onde eles começaram o trabalho, e o Bispo Macedo ele trabalhava na parte administrativa e auxiliava o R.R. Soares na igreja que ele tinha aberto, começado. E ele aproveitou essa ausência do R.R. Soares e fez uma eleição junto com os pastores para elegê-lo como líder da igreja, e o R.R. Soares ou sair ou ficar auxiliando ele. E no livro do Bispo Macedo que ele escreveu, ele fala sobre isso. Inclusive o Renato Maduro, que faleceu, ele deu uma entrevista nesse livro dizendo que o Bispo Macedo procurou na época, porque ele é desde o início, e o Bispo Macedo prometeu para ele, porque eu li isso no livro, que se ele votasse, ficasse no lado do Bispo Macedo, o Bispo Macedo iria liberar o casamento dele. Então você vê que desde o início, a instituição, através do seu líder, começou através de mentira. Então, a mentira é o que mais predomina dentro da Igreja Universal do Reino de Deus, é exatamente essa palavra, mentira. E eles mentem naturalmente. Você quer ver um exemplo? Quantos anos nós passamos orando pelas pessoas que são viciadas em bebida, drogas, seja qual for o vício que a pessoa tenha. E sempre falamos que o vício é do diabo. A instituição sempre pregou sobre isso, e o Bispo Macedo nos ensinava isso, que toda pessoa
que tem um vício dentro dela, é porque existe um espírito imundo causando aquele vício. E depois de vários anos, ele mesmo numa reunião, ele fala para as pessoas que ele bebe, que ele é viciado. Então, olha a mentira. Anos e anos expulsando espíritos imundos das pessoas que eram viciadas, e ele pregava sobre o vício, que era pecado, que a pessoa estava possessa por um espírito imundo, e ele mesmo veio, depois de vários anos, dizer que bebe, que toma cerveja. Então você vê que a mentira, ela anda normal, ela é falada normal dentro da instituição. Você quer ver outra mentira? Quando nós entramos, quando fomos chamados para fazer a obra dentro da instituição, nós somos chamados para ganhar almas, para ajudar as pessoas. E quando você entra com esse pensamento, com esse sentimento, pensando que é exatamente isso. Só que no passar do tempo, você vai se aprofundando e conhecendo a instituição, e você começa a perceber que na realidade, na prática, não é exatamente isso. Então é outra mentira. Nós entramos para ganhar almas e na verdade fomos enganados, porque nós estávamos sendo transformados em arrecadadores de oferta, mercenários. A gente estava deixando de ser homens de Deus porque nós entramos para ganhar almas e estávamos sendo transformados em mercenários. Porque quando a gente se engajou na instituição e começamos a participar de reuniões de auxiliares, de pastores, o que era passado ou ensinado não era ganhar almas, mas sim plantar envelope, pedir oferta. Então, na verdade, fomos enganados, porque entramos para ganhar almas e na prática não é, na verdade, isso. Então, esse é só um dos exemplos, porque a mentira vem desde o início e continua até os dias de hoje. É só você pegar todo o histórico, desde o início da instituição e do Bispo Macedo até hoje. São históricos de mentira, de ilusão, de enganação, de falsidade. Você quer ver outro exemplo? Os testemunhos. Existem muitas pessoas, sim, que foram curadas, que foram libertas, que alcançaram milagres na instituição, por causa da fé que eles têm em Cristo, em Deus. Só que existem pessoas que o testemunho dela é aumentado. Esses testemunhos que você vê na televisão, eles na realidade, muitas das vezes, não é nem a metade daquilo que a pessoa ela está contando. Ela alcançou o milagre, mas eles aumentam, eles multiplicam para iludir as pessoas que estão assistindo. Então você vê que a igreja ela foi criada em cima de uma mentira. A instituição foi criada em cima de mentira. E aqui a Bíblia, no livro de João, no capítulo 8, no versículo 44, fala algo muito importante. E você sabe que o maior problema de Cristo, quando ele esteve aqui, foi exatamente contra os líderes religiosos. A discussão de Cristo era exatamente contra os líderes religiosos. Eles não aceitavam a pregação de Cristo. Eles não aceitavam a verdade. Porque Cristo vinha contra tudo aquilo que eles ensinavam. Eles vinham contra toda aquela religiosidade que era passado para o povo na época. E essa passagem aqui no início, você lê no início, fala da mulher que foi pego em adultério, aonde os religiosos reuniu aquela multidão para cumprir a lei, para apedrejar aquela mulher.
E a Bíblia diz que eles levaram a mulher até Cristo. Os religiosos pegaram aquela mulher e levaram até Cristo, para que Cristo cumprisse a lei. E Jesus simplesmente, ele se agachou, é assim, isso que a Bíblia fala, e ele disse que aquele que não tiver pecado, que atira a primeira pedra. E simplesmente ficou ali agachado, escrevendo no chão. E a Bíblia diz que todos jogaram a pedra, porque todos tinham pecados e foram embora. Jesus olhou para aquela mulher e disse: vem cá, cadê os teus acusadores? E ele disse para ela: olha, nem eu tampouco te condeno. Vai e não peques mais. Então você vê que Cristo não tinha problema com os pecadores. Ele não teve problema com a mulher, com essa mulher que foi pega em adultério. Ele não teve problema com Zaqueu, quando ele foi na casa de Zaqueu. E os religiosos, os fariseus, queriam condená-lo. Como é que pode? Ele está na casa de pecadores. Então o problema de Cristo não era com a mulher que foi pega em adultério, não era com Zaqueu, não era com os doentes. O problema de Cristo naquela época era os religiosos, porque eles não aceitavam a verdade que Cristo pregava. E é exatamente hoje. O problema da igreja hoje é exatamente contra os religiosos, contra os líderes religiosos, porque a verdadeira igreja, ela não aceita isso. E eles ficam revoltados contra nós, contra a verdadeira igreja, porque nós somos contrário a tudo aquilo que eles ensinam. Nós somos contra a mentira que é pregado dentro das instituições desses líderes religiosos. Então, a mesma coisa que aconteceu com Cristo, que o problema dele era com os fariseus não aceitavam a pregação da verdade, a mesma coisa acontece hoje. A mesma coisa acontece hoje. E a Bíblia, ela fala assim, olha o que Jesus ele disse para os fariseus, para os líderes religiosos. Olha o que a Bíblia diz para vocês, para os líderes da instituição Igreja Universal. Diz assim: vós sois filhos do diabo e tendes vontade de cumprir os desejos de vosso pai. Olha o que Cristo disse para os fariseus: vós sois do diabo. E o desejo que existe dentro de vocês é cumprir a vontade de vosso pai, que é o diabo. É por isso que eles não aceitavam a pregação de Cristo, porque eles eram do diabo e faziam a vontade do diabo. Você sabe por quê? Que esses líderes não aceitam a pregação da igreja, não aceitam a verdade, porque eles são do diabo. É o que está na Bíblia. Olha o que fala aqui. Vós sois do diabo e tendes vontade de cumprir os desejos de vosso pai. Aí ele fala aqui, olha, ele era homicida desde o princípio e não permaneceu na verdade. Então, o bispo Macedo, com toda a sua cúpula, a instituição desde o início, ela começou, o seu início foi fundada em cima de mentira. Aqui, ó, a mesma coisa. O diabo, Satanás, ele é homicida desde o princípio, porque dentro dele não há verdade. É por isso que hoje, tudo isso que anos e anos estavam em oculto, que vocês praticavam escondidos, o vício que vocês têm hoje, que todo mundo sabe que vocês praticavam em oculto, hoje todo mundo está sabendo. Toda mentira que está por trás do altar da Igreja Universal está sendo descoberta. Sabe por quê? Porque vocês praticam isso não é de hoje, é desde o início. Vocês foram firmados em cima da mentira. Sabe por que vocês não aceitam a pregação da igreja? Qual é a pregação da igreja? A salvação, o arrebatamento, a volta de Cristo, perdoar, amar o próximo. Sabe por que estas
palavras vocês não pregam e não existem dentro de vocês? Porque vocês querem satisfazer o desejo de vosso pai, que é o diabo. Porque ele é homicida desde o princípio, assim como vocês são. Aí fala aqui, olha, vamos continuar. Ele era homicida desde o princípio e não permaneceu na verdade, porque não há nele verdade. Quando ele diz uma mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Olha, vocês são especialistas em mentira. Falar mentira na boca de vocês é algo normal, natural. Porque vocês buscam satisfazer o desejo de vosso pai. Quando você quer ver um exemplo aqui? Quando um membro, um obreiro, ou principalmente um pastor, sai da instituição, rapidamente, vocês querem difamar. Vocês querem inventar um montão de coisas sobre esse pastor que saiu, para que todo mundo deixe ele de lado, o abandone. Olhe para ele como um caído. Vocês são especialistas em fazer isso. Porque vocês querem satisfazer o desejo do vosso pai. É exatamente isso aqui. A briga hoje da Igreja de Cristo não é contra os doentes, os viciados. Nós não temos problemas com os doentes, com os viciados. Nós não temos problemas com o pecador. O nosso problema hoje da verdadeira igreja é exatamente com vocês, com os líderes religiosos. Sabe por quê? Porque a palavra que está dentro da igreja vocês não aceitam. Porque vocês não conhecem a Cristo. Vocês nunca o conheceram. E é por isso que desde o início vocês vêm praticando isso. Toda mentira, toda heresia, toda falsidade. E por causa disso está se cumprindo aquilo que Cristo disse para os fariseus. Ele diz que os fariseus nem entram no reino dos céus e nem querem deixar os outros entrarem. É isso mesmo. Vocês nem conquistam a salvação de vocês. Vocês não pregam sobre salvação. Vocês não têm a salvação e não deixam e não permitem que aqueles que frequentam a igreja de vocês, a instituição de vocês, venham conquistar a salvação e venham entrar no reino dos céus. Vocês estão fechando o reino dos céus para essa multidão que tem ido assistir às reuniões de vocês. Então, é exatamente isso. É por isso que a igreja, ou melhor, vocês que são trevas, não tem como se unir com a igreja de Cristo que é luz. Porque nós somos luz, somos a luz desse mundo. E pode ter certeza que todas as trevas que têm escondido as mentiras de vocês, as obras más de vocês, pode ter certeza que tudo vai ser descoberto. Porque não existe nada em oculto que não venha a ser revelado. Eu vou ler isso aqui mais uma vez para encerrar. Vós sois filhos do diabo. Está aqui, ó. E tendes vontade de cumprir os desejos de vosso pai. É por isso que vocês pregam sobre sacrifício. É por isso que vocês falam um monte de heresias. Leva o povo à idolatria. Porque vocês estão satisfazendo os desejos de vosso pai, que é o diabo. Aí fala mais aqui. Ele era homicida desde o princípio e não permaneceu na verdade, porque não há nele verdade. Quando ele diz uma mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. É isso aí. As obras de vocês é exatamente o que existe dentro de vocês. Então, é isso que eu queria falar nesse vídeo.
Você que está me assistindo agora, medite sobre isso. Você obreiro. Analise a instituição aonde você está. Analise a instituição aonde você está. Analise. Quantas pessoas estão sendo prejudicadas por causa das mentiras? Veja o que aconteceu com os tecladistas da igreja. Que antigamente eles eram de Deus. O ministério deles era música. Palavras do bispo Macedo e os líderes da igreja. Que eles eram importantes na instituição. E de repente arrancaram todo mundo. Eles não são mais importantes. Quer dizer, passaram esse tempo todo mentindo para os tecladistas. E de repente arrancaram todos eles. Olha o que fizeram com as pastoras que foram levantadas. Obreiras que queriam fazer a obra no altar, lutaram, se dedicaram. E a igreja passou anos e anos rejeitando essas obreiras. De repente, colocaram e levantaram um monte de pastoras. São de Deus. É isso mesmo, o Espírito Santo levantou. E de repente, tiraram todas. Olha o que fizeram com as pastoras. Arrancaram praticamente todas. E estão aí, ó. Revoltadas. Muitas estão revoltadas. Muitas. Olha as injustiças e mentiras que está acontecendo com vários auxiliares e pastores. Eles entraram para ganhar almas, quando descobriram que não era nada daquilo, que era tudo mentira, muitos estão saindo. Como eu recebi um áudio lá de Fortaleza, que só no final de ano agora, 5 pastores foram e pediram desligamento da instituição. Inclusive eu tenho até um áudio falando sobre isso. Então, é isso, a Igreja Universal. Aliás, eu não posso nem chamar de igreja, né? A instituição universal, ela nasceu em cima de mentira. Cresceu em cima de mentiras. E até hoje vive sobre mentiras. Ela sobrevive por mentiras. Então, é isso que eu queria falar nesse vídeo. Tá legal? Então, compartilhe esse vídeo. Compartilhe. Comente, deixe o seu comentário. Compartilhe para os obreiros, para os membros da igreja. Compartilhe no Facebook. Compartilhe para o máximo de pessoas possíveis. Porque eu tenho certeza que logo, logo, todas as trevas serão dissipadas. E tudo que está em oculto vai ser revelado. Tá legal? Que Deus te abençoe. E que o Espírito Santo, ele possa renovar a sua igreja e levantar a sua igreja para vencer toda essa mentira, toda essa hipocrisia que tem dominado através desses falsos pastores, esses falsos bispos que têm escravizado as pessoas que têm ido às suas denominações. Então, que Deus te abençoe, em nome do Senhor Jesus.